Abramos nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Salmos, capítulo 126, Salmos 126. Salmo 126, que beleza, já está aqui projetado para que os irmãos também possam acompanhar. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Amados, o livro de Salmos é de uma riqueza tremenda. Existem vários tipos de salmos. E este que nós lemos é conhecido como cântico de romagem, que eram hinos que o povo de Deus ia cantando em suas peregrinações, em sua jornada até Jerusalém, a fim de adorar a Deus no seu templo. Então, esses salmos de romagem são, assim, uma espécie de inário, de cânticos, que nós temos aqui na nossa igreja, e as igrejas também se utilizam. E neste Salmo 126, os peregrinos estão olhando para os feitos de Deus, aquilo que Deus fez para com eles, para o povo de Israel, e eles tinham muitos motivos para estarem alegres. E nesse salmo específico, eles estão se lembrando do período de libertação do povo de Deus do seu cativeiro babilônico, depois de 70 anos. Toda uma geração havia sido deportada para a Babilônia, e ali permaneceu por este tempo tão longínquo. Foi um tempo muito difícil para Israel, mas aqui este povo está cantando, porque o Senhor mudou a sorte do seu povo. Parecia um sonho. Sabe aquelas coisas que a gente espera com tanta esperança, com tanto desejo, aquelas coisas que a gente tem orado, pedido a Deus, e de repente o Senhor nos dá, e nos dá muito mais do que a gente pensava, do que a gente imaginava. E a gente diz: parece que eu estou sonhando, me belisca para ver se eu estou acordado mesmo, né? Porque o Senhor dá, o Senhor presenteia, parecia um sonho. E eles estavam felizes pelo que Deus havia feito em favor deles. Eu gosto muito daquela Bíblia, A Mensagem. Quem é que tem a Bíblia, A Mensagem? Alguns irmãos têm. Você ainda não tem, Felipe? Então vou te dar uma de presente, viu? Ganhou uma Bíblia, hein? Eu falei, agora tem que dar. Amém. Então, na Bíblia Mensagem, eu gosto sempre, quando eu preparo o nosso sermão, eu gosto de olhar o que a Bíblia, a Mensagem, ela escreveu acerca daquilo. E olha, amados, que bonito que ficou
né, este primeiro versículo, né, que diz assim: o Eterno trouxe de volta os exilados de Sião. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Olha que bonito, como é gostoso a gente ler esses salmos, né? Que fala assim, olha que Deus bom que a gente tem, olha que Deus poderoso, olha que Deus que olha para as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e Ele vem e nos atende. E é interessante, amados, que a repercussão dessa libertação do Senhor ao povo na Babilônia não foi apenas uma repercussão interna, foi um fato internacional. Que diz aqui, ó, até entre as nações se dizia, entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Vejam, foi algo tão grandioso, algo tão maravilhoso, que os povos que orbitavam ali em torno de Israel, notou que algo muito grande havia acontecido com o povo, e agora estavam dizendo assim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ou seja, até no cenário internacional, o nome de Deus foi exaltado pela redenção do seu povo. E não podemos esquecer, amados, que o exílio que havia ocorrido 70 anos antes, foi um momento de grande dor para aquela gente. Lá na Babilônia, muitos judeus se entregaram à melancolia, perderam a sua fé, perderam a alegria, perderam a confiança. Talvez você já tenha lido o Salmo 137, eu vou ler apenas os primeiros versículos, que é um salmo, se você está com a Bíblia aberta, Salmo 137 de 1 a 4, vejam só, amados, como é diferente aqui a linguagem e a expressão do que está acontecendo, né? No 126, tanta alegria. No 137, está escrito assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, eram árvores, né? Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E emudeciam-se, silenciavam-se, muita tristeza no coração. E é interessante que os opressores pediam, canta para nós aí, como é que é aquela música lá que vocês cantavam tanto? Era bonita, canta aí para nós. Como que a gente vai cantar com tanta opressão no coração? Como a gente vai cantar oprimido neste lugar? Estamos longe do templo, estamos longe do nosso povo, estamos longe da nossa família. Como é que vamos cantar em terra estranha? Que lugar feio! Queremos voltar, o nosso coração está em Sião. E é por isso que no 126 aqui, existe essa alegria tão grande. Agora, eles estavam como que sonhando. Alguém poderia hoje dizer assim, pastor, felizmente nós não enfrentamos mais esse problema de exílio. Eu discordo. Tem muita gente vivendo voluntariamente exilada para longe de Deus.
Tem muita gente que voluntariamente se exilou de Deus. Já não mais quer ouvir falar do nome dEle. Já não quer mais se juntar a outros e declarar que Jesus é o Rei das nações, que Jesus é o Senhor das suas vidas. Se exilaram voluntariamente. Gente que às vezes até caminhava conosco. E como é triste, amados, nós vermos pessoas que estão vivendo exiladas de Deus. Deus não tem mais relevância em suas vidas. Talvez sobreviveram lá à pandemia do Covid e saíram dizendo: olha só, eu enfrento o Covid e nada me aconteceu. Eu não preciso de Deus. Sim, amados, muita gente se autoexila de Deus, porque tomou esta decisão. E como é difícil conversar, como é difícil mostrar que isto não é agradável a Deus e tem um fim desastroso, pesaroso. Mas as pessoas vão dizer: não, está tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho saúde, eu tenho finanças, eu tenho inteligência. Irmãos e irmãs, orem muito por aqueles que se exilaram voluntariamente de Deus. Mas há também os que estão exilados dentro da casa de Deus. Pastor, como que pode isso? Exilado dentro da casa de Deus? Talvez ele toque o seu instrumento, talvez entoe as canções aqui, talvez caminhe até o templo, mas está se mantendo distante, apático, longe de Deus na casa do Pai. Tem até um personagem bíblico que era assim. Vocês saberiam me dizer quem? Estava na casa do Pai, mas estava longe do Pai. O filho mais velho, o irmão do filho pródigo, o tempo todo na casa do pai. E quando o pai se alegra fazendo um churrasco, né, com um novilho, porque o filho mais novo voltou, ele acha ruim. Esse teu filho, ele não era nem irmão, ele nem chamou de irmão, esse teu filho aí, o senhor, eu nunca ganhei nem um cabritinho, ele ganhou um boi. Filho, você nunca percebeu que tudo aqui é teu? O que é meu é teu, filho. E ele lá, duro, ele anotava o quanto ele trabalhava, ele anotava ali as coisas que ele fazia, e certamente tinha muita raiva daquele irmão mais novo. Irmãos, aquele filho mais velho que ficou na casa do pai, nunca conheceu o pai. Nunca amou verdadeiramente o seu pai. Exilado, longe do pai, dentro da casa do pai. Todo exilado na casa de Deus precisa reconhecer isto, que está vivendo longe de Deus, e voltar o quanto antes para o Pai. Até mesmo Davi, um homem que amava profundamente a Deus, lá no Salmo 51, ele vai dizer, né, que Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Ele vai dizer que está sentindo que está perdendo essa comunhão com o Pai. Irmãos, como é triste estar na casa de Deus, mas não ter comunhão com Deus. Estar na casa do Pai, mas ser incapaz de ouvir a voz do Pai lhe falando: filho, eu te amo. Filho, apruma-te. Filho, estou te chamando para uma grande obra. Sim, amados, no Antigo Testamento houve o exílio físico, geográfico. Agora, o que existe é um exílio espiritual. E como é triste quando as pessoas estão na casa de Deus, mas estão longe de Deus.
Só que depois dessas palavras iniciais, amados, aqui do salmista, parece que ele estava passando, por um momento difícil. E ele então clama: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Versículo 4. Quando nós fomos para Israel, eu não cheguei a ir para o deserto do Negev, ou Neguebe. Mas ele fica no sul, logo após o Mar Morto. Até o Mar Morto nós fomos. E dali para frente chegaríamos no deserto de Negev. O calor naquele lugar, irmãos, é muito forte. E o solo e os riachos ficam totalmente secos. Mas quando as chuvas caem no norte, existem, amados, é uma coisa maravilhosa, existem canais subterrâneos que trazem as águas que caíram lá no norte. E as torrentes fluem outra vez. E o salmista está dizendo: restaura, Senhor. Eu estava seco, estávamos secos, mas restaura, traz vigor novamente, traz essas águas novamente, essas torrentes. Quantas vezes você já orou pedindo para Deus te restaurar? Como igreja, nesses 40 dias de oração, Marilene e irmãos que trabalham aqui no ministério, nós vamos pedir muito para Deus nos restaurar. Restaura, Senhor. Restaura a minha alegria. Restaura a minha fé. Restaura o meu fervor. Restaura a minha paz interior. Restaura a harmonia com a minha família, com a minha igreja. Restaura-nos. É a oração de quem está seco e sabe que se não receber esta restauração, pode desanimar. Irmãos, vamos sempre orar para Deus: Senhor, restaura-nos. No versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Lágrimas, aparece aqui, esta palavra, lágrimas, chorar. E a gente não gosta muito disto, não. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Caminhar com lágrimas, semear com lágrimas, significa que a vida não é indolor. A vida não é indolor. Tudo de bom que você plantar requer suor, requer esforço, requer insônia, e muitas vezes vai trazer dor. Por isto que derramar lágrimas pelo caminho é inevitável. Talvez não o compreenderão porque você está em lágrimas ou porque você chora. Não importa. Continue semeando. Não desista. E nem diga que não vale a pena continuar. Chorar faz parte. Entregar-se à dor, não. Amém? Chorar faz parte. Eu choro na caminhada, quantas e quantas vezes. Mas graças a Deus nunca me entreguei à dor. Porque o Senhor sempre me renovava. E sempre renova. E sempre renovará o seu povo. Sim, você pode chorar, meu irmão. Pode chorar, minha irmã. Aquilo que você está vivendo é triste. Não venha com negação, não. É triste sim. Mas aquilo ali não vai te deixar desalentado. Quando a gente semeia as coisas boas,
é preciso pagar o preço e aguardar com paciência as sementes que vão germinar. Por isso, meu irmão, minha irmã, ore, plante, trabalhe, se esforce e continue. Um dia, suas lágrimas serão transformadas em júbilo. Isto é fé. Semear sonhando com a colheita. Porque quando o fazendeiro ele joga semente, o agricultor joga semente e tampa depois com terra, ele não está vendo nada ali. Mas os seus olhos, o seu coração está vendo plantas crescerem, bonitas, verdes, trazendo seus frutos. Não aconteceu nada ainda, mas ele já vê. É isto. Semear é sonhar com a colheita, ainda que hoje os seus olhos não a vejam. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós somos um povo imediatista. A gente tem pressa até na hora de, no micro-ondas, esquentar a água por 30 segundos. Você não aguenta, você tira com 20. Tanta pressa que você está. Você quer as coisas, e é engraçado, às vezes isso acontece em casa, né, Rose? Né? Ela pega lá, senta na mesa, está morno o café. Aí tem que ir lá e deixar passar o tempo, né? Certo, né? Para esquentar. Nós somos imediatistas. Mas eu quero dizer, amados, não existe nenhum tipo de semente que você plante de manhã e faz a colheita de tarde. Isso não existe. É antinatural. E às vezes a gente está querendo fazer justamente isso. Plantar de manhã e colher à tarde. Sabe o que precisa? Paciência. Perseverança. Saber esperar. Quando você constrói uma casa, demora, porque você tem que pôr tijolinho por cima de tijolinho, milhares de tijolinhos, um em cima do outro. E para a gente, amados, para a gente alcançar o nosso alvo, é preciso abrir mão de muitas coisas. Certamente, você tem alvos na vida, mas eu quero te dar o alvo mais importante, que é para você semear e plantar. O alvo é Jesus. O alvo é uma vida sedimentada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Este é o alvo. E eu vou lhe dizer, você não tem como ter Jesus como alvo, se não abrir mão de algumas coisas. Porque essas coisas vão atrapalhar. Essas coisas vão exigir a sua atenção muito mais do que este alvo aqui. E depois a gente diz assim, pastor, eu não sei porque eu estou frio na fé, eu não sei porque eu não consigo confiar, eu não sei porque eu não tenho alegria de louvar, eu não sei. Meu irmão, você tem um alvo, você diz que tem um alvo que é Jesus, mas olha, a sua vida está dispersa. A sua vida está cheia de distrações. Aliás, cuidado com as distrações, viu, irmãos? Distrações podem ser perigosas. Elas são inocentes, a princípio, mas elas podem atravancar a sua vida com Deus. Foco em Jesus é o que nós precisamos. Semear e plantar deve ser um estilo de vida de todo cristão. Semear e plantar deve ser o nosso estilo de vida. É interessante que pastores estão sempre plantando. Não tem jeito. É uma visita aqui, é uma conversa ali, é uma oração acolá, é uma aula de escola, é uma mensagem. E a gente nunca sabe qual semente vai vingar
ou não. A minha função é plantar. Quem dá o crescimento é Deus. Eu planto. Plante você também. Plante coisas boas. Plante palavras que vão trazer modificação na vida do outro. Plante gestos bons. Nós, como cristãos, não tem jeito, irmãos, somos semeadores de coisas boas. Semear coisas que as pessoas vão se sentir bem. Como é bom conversar com aquele crente. Esse crente fala coisa com coisa. Porque tem gente que não fala coisa com coisa. Tem pastor que não fala coisa com coisa. Mas você é chamado a falar coisa com coisa. A plantar a paz. Semeie a paz. Semeie alegria. Isto vai fazer às vezes até você chorar. Mas depois você vai voltar trazendo os seus feixes. Para terminar, só lembrando que as nossas lágrimas, elas nunca se perderão no chão. Sabe por quê? Você já leu um salmo que diz que lá no céu, Deus recolhe as nossas lágrimas em odres? Existem odres lá no céu. Odres são vasos, né? Cheio de lágrimas de crentes. Cheio talvez das suas lágrimas. Sabe por quê Deus não desperdiça essas lágrimas? Porque um dia elas serão transformadas em júbilo. Isto é fé. Semear sonhando com a colheita, ainda que hoje os seus olhos nada vejam. Para quem quer saber onde está escrito na Bíblia que as lágrimas são guardadas em odres, Salmo 56, 8. Salmo 56, 8. Deus está guardando as nossas lágrimas em odres. Que o Senhor nos abençoe. Continuemos, irmãos, nossa peregrinação, semeando, cantando, louvando, às vezes derramando lágrimas. Pastor, o que nos espera no futuro? Eu não sei, mas eu creio que Deus haverá de dar alegria plena para nós. Deus vai mudar a nossa sorte. Aquilo que o salmista falou nesse cântico de romagem aqui, né, que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eu estou afirmando agora, baseado nesta palavra, que Deus é aquele que tem o poder de mudar a sua sorte. Amém, amados? Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.